Muito bom dia a todos, bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso encontro, dia sim, dia não, Mário no seu portão, com dicas de vendas e de negociação. E sempre com o nosso ritual de empoderamento e motivação. É isso aí. Ótimo estar com vocês novamente. E para você que assiste gravado depois no canal do YouTube ou está nos ouvindo no nosso podcast, boa tarde, boa noite, não é? Tenha sempre um ótimo dia, um bom tempo para você. Sejam todos bem-vindos, pessoal, entrando e acenando. Olá a todos, muito bacana recebê-los sempre. E recebo aqui um good morning, porque todas as vezes fazemos também a conexão, né? Aqui uma ponte aérea São Paulo, Michigan, com a Tatiana Bota e todos os colegas, né? Gente de Portugal entrando, gente também dos Estados Unidos, pessoal de Miami. Então, meu abraço, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite a todos vocês. Ótimo tê-los aqui para o nosso encontro dia sim, dia não. E para o nosso cafezinho, porque aqui ainda é de manhã. Hoje é dia 13 do mês 5 de 2020 e aqui em São Paulo, Brasil, são 8, agora já 8h03 começa o nosso papo, exatamente às 8 horas, já são 8 horas e 3 minutos e estamos aqui para o nosso novo encontro. Ângela mandando aqui um cafezinho, um bom dia para todos. Lembrando a vocês, né, que sempre quando tiver dúvidas ou participações, hoje, olha, já começamos o nosso encontro com a primeira aqui, né? Você vai clicar lá naquela caixinha com ponto de interrogação, logo aí embaixo de onde você me vê, entre a caixa onde você manda as mensagens, aqui como todo mundo está mandando, né? E o aviãozinho você encontra a caixinha de dúvidas que eu vou poder responder as suas dúvidas específicas. Né? Muito bem, e aguardo as suas dúvidas e contribuições para a nossa conversa. Mas antes de começar a falar, porque hoje o assunto é o dos 5 estilos de negociação, o último estilo, o evasivo. Veja, eu parei de falar para tomar o meu cafezinho. Isso pode ser uma técnica evasiva, pode ser uma forma de respirar ou pensar um pouco antes de fazer meu argumento. Vamos falar mais sobre isso já já. Bom dia, William, sejam bem-vindos aí. Aproveitar para mandar um abraço a todos que estão participando. O William tá aí e todo o pessoal do Casa na Árvore Brasil. Obrigado por nos acompanhar. Não é? Olha aqui o William dizendo, eu, meu irmão, Ronan, todos ligados. Um abraço para vocês. Muito bacana vocês acompanharem sempre. A Débora também. Bom dia, Débora. Seja bem-vinda. Wagner Delarina, Tatiana Bota, nossa equipe, nossa tropa de elite. Acompanhando já desde o primeiro minutinho. Ah, legal. Marcelo Gigliotti entrou. Marcelo, um abraço para você. Aproveitar e mandar um abraço para todos os amigos que já estiveram comigo. Uma formação muito bacana que a gente fez, não é? O pessoal da Metron, o pessoal da Pensalab, um abraço a todos vocês. E aí mandando um abraço também para toda a equipe da Unicoba que está nos acompanhando aí dia sim, dia não. E aí, pessoal, motivados, vamos para cima, é isso aí. Vamos para cima porque a força vem de cima. Mandar um abraço para o pessoal do Bradesco que nos acompanha também. Turma da Coopercard, meus queridos de lá do Paraná, sejam todos sempre bem-vindos. Está faltando gente? Chama aí. Chama o pessoal, porque nós vamos aumentar aqui a nossa bolha motivacional. Não é? Um abraço para o pessoal da Algar Telecom. Não é? Estamos sempre muito próximos, bom demais ter vocês por aqui. Pessoal da Vogel Telecom também, já que eu falei da turma Telecom, então um abraço para o pessoal da Vogel que acompanha. E o pessoal da Mega Telecom, meus queridos amigos também da Mega Telecom. Todos sejam bem-vindos, um abraço para vocês. E para não esquecer de ninguém, mandar um abraço para a turma do CT Segurança, lembrando que dia 14, né, ou seja, amanhã, nós temos uma aula especial com o pessoal do CT Segurança. Eu tenho que mandar um abraço para meus calopsitas, que vocês devem estar ouvindo aí os piados.
elas ouvem minha voz, ficam me chamando lá do outro lado, vão participar da minha live hoje aqui. Kleber, bom dia, um abraço para você também, meu querido amigo. Gabi entrou também. O Ângelo também. Um abraço para você, Ângelo. E todos entrando. Muito bem. Bom dia, bom dia. E, bom, já mandei um abraço pro pessoal da CT, mandar um abraço também pro pessoal da Becasa, meus queridos da Becasa. Vez ou outro encontro vocês de lá da Becasa, né? Então, a todo o pessoal que trabalha com importação, pessoal que trabalha com lojas, pessoal do mundo da decoração. Então, um abraço para vocês da Becasa. Um abraço também para os amigos da TOTUS, né? Um abraço especial para a turma da Global. A Alessandra já deve estar entrando aí. Beijo grande, Alessandra, e todos da Global também, né? E já que estamos falando de tecnologia, eu não posso me esquecer dos meus queridos da Sankia e da Giva, que também têm acompanhado a gente. Um abraço. Chama a equipe toda, porque eu sei que eu estou com alguns líderes aí, chama a equipe toda e para a gente poder motivar todo mundo, né? E começar o dia com muita motivação. E tem dado certo. Eu quero falar aqui de alguns agradecimentos também de quem está me mandando os seus depoimentos. Mas por fim, para não esquecer de ninguém, um abraço para também os meus queridos, a turma da Jazz. Esse pessoal que está aí firme e forte, né? Ajudando a fazer as coisas chegarem nos seus devidos destinos pelo mundo, né? O pessoal que cuida de todas as lanes e cada vez mais, né? O mundo precisando de vocês para que aquilo que é fundamental chegue no seu destino. Então, pessoal da Jazz, grande abraço para vocês. Por fim, eu quero agradecer a todos vocês, mas pedir que vocês convidem as pessoas que precisam estar conosco aqui para a gente aumentar ainda mais e ecoar cada vez mais esse nosso movimento positivo da transformação e da motivação, mas é claro também, né? Nós vamos ficar cada vez mais afiados nas nossas técnicas de negociação e hoje eu termino a parte introdutória da negociação e vou começar um assunto que depois Tatiana Bota vai vir nos ajudar também, né? Então em breve, como eu já disse, teremos a Tati aqui comigo ao vivo e o Wagner Delarina também. Wagner vai falar muito sobre como lidar com os vários pratinhos, em especial nesse tempo que a gente está com um monte de coisa nova, trabalhar em casa é diferente, um monte de atividade ao mesmo tempo. E a Tati veio me ajudar também para falar de perfis comportamentais que interferem em muito na negociação. Mas isso é nos nossos próximos encontros. Só para você ver que os próximos capítulos estão maravilhosos. Não percam. Bem, antes de começarmos o nosso ritual de empoderamento, os recadinhos iniciais, lembrando que tudo que a gente fala aqui vai lá pro canal do YouTube e eu continuo te aguardando, né? Nós estamos aqui, são milhares de pessoas que me seguem aqui, várias dessas pessoas são vocês que ficam aqui comigo dia sim, dia não. Convido vocês a irem até o YouTube depois da nossa conversa, agora não, agora fica aí. Vai lá, curte a página Mário Rodrigues, tracinho, venda positiva, para que a gente tenha lá. Você tem uma série de pílulas também, uma série de dicas, além das que tratamos aqui, mas também a nossa live, né, em torno de 1 hora, vai depois lá e fica à disposição para você relembrar e dividir com quem você achar que precisa e pode, então, também ser beneficiado por essa iniciativa, que é uma iniciativa gratuita. Então, olha, não custa, literalmente não custa nada, exceto a nossa motivação, o nosso tempo. E aí chamar um amigo, convida para ele nos seguir aqui também. É uma iniciativa, um apoio do Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas, cuja missão é prover o desenvolvimento em negociação e vendas, gerando riquezas. E olha, nada mais rico do que a gente gera todas as manhãs aqui, dia sim, dia não. Então, aguardo vocês lá no canal do YouTube, né? Me ajuda, inclusive, a gerar essas milhares de pessoas lá também, para que a gente passe a fazer a transmissão pelas duas plataformas. Mas agora você também me encontra em podcasts, no Novela de Vendas e Encontros de Vendas. Você pode baixar
no seu aplicativo, aí onde você ouve as suas músicas, os seus podcasts. Vai lá também, procura Novelas de Vendas e você vai nos encontrar. E o nosso papo fica também lá à disposição em áudio. Bom, não tem por que não nos encontrarmos, não nos mantermos aqui conectados e motivados juntos. Já mandei o meu abraço para todos e quero agradecer em especial, dentre aqueles que mandei o abraço, alguns especificamente que me mandaram depoimentos sobre como os nossos novelas de vendas, Débora, isso mesmo. Você vai encontrar novelas de vendas, você pode ir lá no Spotify, você vai encontrar alguns aplicativos, Deezer, por exemplo, ainda você não vai encontrar, ainda não está na Apple também, mas você encontra já no Spotify. Se você for lá, primeiro capítulo, olha, tá divertidíssimo e o que é muito bacana, muito elucidador. Esse termo existe? Enfim, ele é elucido. Ele está muito palatável para as nossas conversas. Eu trago lá no primeiro capítulo, a primeira novelinha é um trecho do livro O Segredo Judaico da Resolução de Problemas. Vale a pena, vai lá. Vai lá e nos acompanhe. Muito bem, então um abraço especial, um agradecimento, que em breve você vai poder também desfrutar comigo desses depoimentos e perceber quão importante estamos juntos aqui dia sim, dia não, com depoimentos positivos e demonstração de verdadeiro sucesso. Do Wagner, o Wagner em especial, meu querido Wagner que está aí com a gente, né? Ele conta que danado, ele está trazendo um segredo nosso aqui, ele conta num vídeo que ficou muito bacana, eu vou colocar depois para vocês lá nos stories aqui, então você que me segue fica fácil de ver. Ele conta como foi uma negociação que ele fez comigo, né? E utilizando os estilos de negociação aqui tratados, né? Estamos falando deles aqui, o Wagner chegou ao sucesso, e o sucesso de uma negociação, como você já sabe, é um acordo. E chegamos a um acordo muito bacana, então não percam já já. Wagner, muito obrigado. A Maria Arruda também, eu vou trazer, ela me mandou um depoimento maravilhoso, contando como esses nossos encontros têm ajudado e agradecendo. Maria, eu que agradeço a você por estar aqui com a gente, esteja sempre conosco. Então já já você vai poder conferir lá também nos meus stories, não percam. Um outro muito bacana, meu querido Caio lá do Paraná, dizendo como foi ou como é que isso tem ajudado. Obrigado, Caio, obrigado pelo seu depoimento, já já divido com todo mundo. E aqui um outro incrível, ontem ele me mandou um áudio, ficou maravilhoso, aliás, cara, Fúvio, você é um artista, cara, muito obrigado, ficou muito legal, eu vou dividir, então eu tenho o áudio da Maria, como já disse, e o áudio do Fúvio. O Fúvio é uma história muito bacana, porque ele fechou um negócio de quase 500 mil, motivado por esse nosso encontro aqui, claro, com todas as competências que ele tem, mas o que eu fiquei emocionado é porque ele se lembrou de aulas, olha, de anos já, né, Fúvio? Já faz alguns anos que você estudou comigo, e ele se lembrando dos nossos exercícios, dos nossos ensinamentos, e aqui, motivado com a nossa conversa, logo depois da conversa, quer saber, vou ligar para o cliente, empoderou-se, ligou para o cliente, fechou um grande negócio. Mandou um abraço então para todos aí da equipe do Fúvio, para a empresa do Fúvio. Então, Fúvio, se a turma não tá, traz todo mundo para cá. E se estão já aqui, me perdoe, não consigo identificar o nome de todos, mas fica o meu abraço para você também. Muito bem, já lembrei de todo mundo e por fim do William, claro, já comecei falando dele. Muito obrigado, William. Vou colocar também a nossa história aqui, claro, com autorização de todo mundo. Se você quiser me mandar o seu áudio, mas Mário, não conta pra ninguém que eu fico envergonhado, ok, manda, porque isso é energia pra mim, energia pra nós, né? E aí eu guardo o segredo. Mas o legal é poder dividir com todos, né? Ok, gente, vamos então fazer aqui o nosso ritual de empoderamento. Lembrando sempre que esse é o momento em que a gente começa o nosso dia, a gente começa pra cima, a gente começa se empoderando para nossa próxima atividade e para nossa relação com a gente mesmo, não? Sempre mandando recados positivos de dentro para fora e de fora para dentro. E como eu faço isso? Vocês já me ajudaram no meu último encontro aqui, né? Há 2 dias atrás,
quando falávamos aqui, eu perguntei para você quais são mesmo as 3 variáveis que determinam o nosso estado. Lembro que o Yuri me mandou dicas, o Wagner me mandou dicas, então mandei os outros. Eu vou começar com a minha dica. A primeira coisa é manter o foco. Não se esqueça, o foco. E aí você trouxe lá o teu papelzinho escrito, né? Não se esqueça do foco, mantenha o foco. Agora que você já tem a direção, mantenha a direção e aumenta a velocidade. É isso. Então estabelecer o foco, vai lá, vai buscar o teu sonho, porque ele já está lá te esperando. Como eu sempre digo, né? Sonha grande, que dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Então sonha grande e mantenha esse sonho no foco. Porque depois que você estabelece o foco, depois que você escreve, e eu te pedi para escrever, ele sai da camada do sonho e entra na camada do plano. O sonho é para nós sermos capazes de criarmos, né, mentalmente tudo que é positivo que isso vai nos trazer. Isso nos dá energia, isso nos dá a capacidade de concretizar aquilo que era o abstrato. Era só uma vontade. Lembrando das palavras positivas, eu não quero, eu desejo. Porque quando eu digo eu quero, quer dizer que eu não tenho. E se eu não tenho, isso é escassez. Não, o universo não é da escassez. O universo é da expansão. Ele é infinito. E dessa forma nós já partimos para o segundo momento do nosso ritual de empoderamento. A gente estabelece o foco, começa a estabelecer e controlar, para aumentar a velocidade, a linguagem. Linguagem positiva. Eu sei que está lá. Eu não penso, eu não acho, eu sei. Tem uma cena, já que eu comecei ontem o convite para vocês, trazendo cenas de um filme que eu adoro, Tron, o Legado. É muito bacana, um filme de aventura, até infantil, mas eu adoro, assisto com meu pequeno de 7 anos, o Gabriel fica, pai, vamos assistir Tron de novo! E ontem eu peguei uma cena e dividi com vocês, né, a cena do jogo. Gosto da forma que o personagem Flynn lida com o seu oponente, inimigo, não é? É Cru o nome dele. É. E o Flynn, ele monta suas estratégias e o Cru, ele fica bravo porque o Flynn não joga e ele faz o primeiro movimento e o Flynn não faz movimento algum. E ele nos dá uma lição importante, isso que eu vou falar já já. O meu interesse agora é falar da linguagem positiva. E eu me lembrei enquanto falava aqui dos filmes, né? Então, a linguagem positiva, a sua capacidade de manter o foco e estabelecer uma conexão com o foco positivo. Né? E você já está com o sonho pronto lá. Se você pensou, se você foi capaz de sonhar com aquilo, agora é transformar em plano. E depois do plano, a gente vai para a concretização e efetivamente começa a trabalhar. Eu gosto, esses são os 3 níveis que eu utilizo no meu processo criativo. Descobri depois, né, que um cara que eu admiro demais, que é o Walt Disney, né? Veja, estava falando aqui de um filme que é da Walt Disney, e diz que dizem, porque veja, eu não fui lá, não conheci o Disney, eu já fui lá, mas não fui falar com ele, já não estava mais lá, né? São as coisas que ele deixou, coisas maravilhosas. Dizem que ele tinha lá um espaço mesmo com 3 andares. E quando ele queria pensar e criar coisas, ele ia para o 3º andar, que é quando ele sonhava com as coisas. E eu normalmente sonho antes de começar a projetar. E depois, quando aquele sonho conquistava efetivamente a cabeça e o coração do Disney, do Walt Disney, ele descia para o andar de baixo, que é quando ele começava a projetar e o sonho começava a virar um plano. E depois ele descia então para o último andar, em que ele falava com a sua equipe, aquilo, estudava viabilidade e por fim começava a botar a mão na massa. Então dividir isso nos ajuda a lidar melhor, né, com as nossas coisas, nos traz melhores resultados e trazendo melhores resultados nos motiva ainda mais. Então, nesse momento do nosso ritual de empoderamento, em que eu estou falando, mantenha
linguagem positiva e linguagem é concreta, né? Então você escreveu aí o seu foco, o teu sonho, você já está transformando ele em plano, e para escrever esse plano, é claro que você vai verificar quais são os riscos, mas você vai focar no desafio e não na dificuldade, e não, não vai dar certo por conta disso. Existe um risco que talvez nos conduza a mudar o caminho, mas o foco, o objetivo, o goal, né? O nosso destino ainda é o mesmo. E o que eu faço? Começo a estabelecer cenários. E essa é a parte do plano. E se isso aqui, se esse pedaço não der certo, eu vou fazer esse outro aqui. E se esse aqui também não der certo, eu preciso de um outro ou de um outro, que são planos B. É o momento em que eu me preparo para as negociações, porque eu vou negociar sim, com as minhas dificuldades. Pessoal, eu estou vendo várias letrinhas passando aqui, então não posso esquecer de te lembrar que se é uma dúvida para eu responder, se é uma inserção para a gente dividir com a turma, né? Você clica no botãozinho lá de interrogação, que está entre a caixinha onde você escreve para mandar mensagem para a turma, e quero que você continue mandando, porque vocês estão também falando entre vocês. Mas se você quer mandar para mim aqui e que eu me manifeste, manda aqui nesse botãozinho, uma caixinha ali com ponto de interrogação. Entre a caixinha onde você manda mensagem, interage aí, e o aviãozinho bem no meio. Tá bem? Ok? Então eu já estava falando, olha, de coisas que nós vamos utilizar, que já aprendemos nos nossos últimos encontros, né? Durante o processo até de planejamento concreto para efetivar os nossos sonhos, o nosso foco. E o que é? Eu falei bastante no nosso último encontro sobre plano B. O plano B é uma das variáveis fundamentais da negociação pensada, do que eu chamo da ciência da negociação. Então, depois de passar os 5 estilos, eu já falei de 4, hoje eu falo do 5º, nós vamos falar de como efetivamente criar uma estratégia concreta para a negociação. Isso provavelmente vai ser, inclusive, num outro ambiente, mas eu te conto depois. Alguns de vocês vão escolher e terão, então, o privilégio de ter aulas efetivamente, não só comigo, mas com toda a minha equipe, né, para se tornar um negociador profissional. Mas por agora vamos lá. Então, traçamos planos, estabelecemos os nossos planos B, ou seja, cenários. Caso isso não dê certo, linguagem positiva. Isso aqui pode dar certo. E se isso também tiver risco, faço esse, para me manter sempre positivamente. E você sempre vai ao desafio muito mais positivo, muito mais empoderado. Por quê? Se não der certo, eu já sei o que eu vou fazer. Linguagem positiva é fundamental para você não desistir antes mesmo de começar. E por fim, já falamos do foco, da linguagem, fisiologia. E agora é aquele momento dos poderosos se manifestarem. Vamos lá. Nós já pegamos informações internas, trabalhamos aqui, né? Agora nós vamos trabalhar de dentro para fora e de fora para dentro ao mesmo tempo. De fora para dentro, para o meu corpo, eu vou dizer para o meu corpo que está tudo bem. Eu vou dizer para mim mesmo que eu tenho a força e a energia necessária para chegar no sonho que eu já escolhi. Eu já comecei a trabalhar. Eu e o universo, afinal de contas, eu faço parte desse universo. Então, mandei já para o universo, ele já preparou. Eu, com a minha linguagem positiva, vou demonstrar que estou pronto para receber o meu presente. Estou pronto para receber aquilo que eu mereço, com fisiologia. Pose de super-homem, pose de Mulher Maravilha, porque não só um recado que você passa de dentro para fora, mas é de dentro para dentro, né? Ou de fora da nossa extremidade para dentro de nós, porque quando eu sorrio e quando eu faço a pose de super-homem, essa pose de empoderamento, eu digo até bioquimicamente para o meu corpo que está tudo bem e que estamos preparados. Nesse momento, o meu cérebro e o teu cérebro, de cada um de vocês, se você está fazendo a tua pose da fisiologia de empoderamento, ele está criando
uma pequena quantidade de testosterona. Meninas, fiquem tranquilas, não vai descer barba em ninguém, nada disso. É uma quantidade pequena que meninos e meninas produzem também e que vai dar uma turbinada aí na sua corrente sanguínea e vai mandar um recado para todas as células dizendo: eu me amo e está tudo bem. O poder é todo nosso. Então, desejo agora todo sucesso para você em qualquer atividade que você vai fazer agora e daqui um pouco, para o seu dia, para hoje e para amanhã, porque depois de amanhã estamos juntos novamente. Então, sucesso para você, porque é o que você merece. Ótimo! Todos empoderados? Muito bem, se você entrou agora há pouco, não está entendendo nada porque foi convidado, nós estamos finalizando o nosso ritual de empoderamento que fazemos dia sim, dia não, quando eu, Mário, vou aí no seu portão, aqui no Instagram, para dicas de vendas, de negociação, dentre outras coisas, mas sempre começando com o ritual de empoderamento. Nós vamos relembrar qual é o objetivo, qual é o nosso foco. Vamos trocar palavras positivas e por isso é fundamental que você esteja conosco e que você traga as pessoas que estão em volta de você, porque essas pessoas interferem na sua energia, interferem no seu dia a dia. É bom que elas também comecem o dia positivamente, porque elas só vão emanar energias positivas. E a vibração, como eu já disse nos nossos últimos encontros, se você vibra em uma frequência, você vai se conectar e se sintonizar com outras coisas que estão vibrando na mesma frequência. Quanto mais pessoas, sobretudo aquelas que estão ao nosso redor, por isso eu tenho chamado a sua equipe, a sua família, os teus amigos, vibrando positivamente, mais positivo fica o nosso dia e o nosso dia a dia. Então, linguagem positiva não está difícil, está desafiador. Não é a metade vazia do copo, é a metade cheia. Está quase acabando. Mas ainda tem. E se ainda tem, a gente tem um fôlego para buscar mais, sempre buscando a linguagem positiva, né? E depois fisiologia. A fisiologia é como o nosso corpo interage com o meio externo e consigo mesmo, né? Então, a dica é a posição de vencedor, porque você já venceu, só precisa ir lá buscar o troféu que já está lá para você. Você já é vencedor. Então, fisiologia positiva. E eu tenho dito aqui para vocês, se você é a primeira vez que está aqui, né, eu digo faça isso, porque isso pode salvar a sua vida, porque salvou a minha. Quem está falando com você agora é alguém que teve uma pós-graduação em motivação, né, uma prova, um teste, uma aprovação, né, que eu tive a graça de receber, né, recentemente. Me curei do meu segundo câncer. E durante o processo eu vou te dizer, olha, era muita coisa tentando, e tem muita gente aí no grupo que já passou por isso, sabe do que eu estou falando, né? E para manter o processo motivacional, nos momentos mais difíceis, para manter o foco no que ia acontecer depois, para manter o processo de gratidão que ajuda muito, né? Eu precisei muito usar essas técnicas. E todas as manhãs, durante os tempos mais difíceis, hoje agora, todas as manhãs eu faço isso, independente de ser tempos difíceis ou mais fáceis, eu fazia o meu ritual de empoderamento. Ia na frente do espelho, é o que você vai fazer assim que terminarmos a nossa live. Você vai na frente do espelho, você vai se olhar, fazer a posição do Todo-Poderoso, da Toda-Poderosa, porque você é luz também. Você é parte do Todo-Poderoso que lhe criou. E você vai dizer, eu me amo, está tudo bem. E vamos para o próximo passo. Sempre um degrau acima. Parabéns, você agora está empoderado. Agora nada pode te parar rumo ao teu sonho, rumo ao teu objetivo. Vamos em frente. Mas no caminho, nós vamos encontrar desafios. E para lidar com esse desafio cada vez melhor, não é? E ficar cada vez mais simples. Sabe que tem gente que fala que zona de conforto é ruim? Eu não concordo com isso, não. Eu adoro zona de conforto. O nome já diz, é confortável. Mas a zona de conforto não é para os fracos. Eles não chegam ao conforto. Só quem pode se estabelece, se mantém na zona de conforto. Porque a zona de conforto também te convida a baixar a guarda,
né? Então é preciso estar sempre atento. Por isso, dia sim, dia não, a gente está aqui se empoderando juntos para deixar tudo mais confortável, mas não significa que a gente vai ficar mais mole, não é? É isso. Então vamos rumo à nossa zona de conforto. E se eu não sei fazer isso, eu vou aprender rapidamente, eu vou praticar e depois eu vou fazer, como se diz popularmente, com os pés nas costas. De tão confortável que se torna. Sabe que durante muito tempo na minha vida, a negociação era o grande dilema. Hoje meu perfil comportamental é um influente dominante. Já estou começando assuntos que no nosso próximo encontro eu vou aprofundar. Sim, influente é aquele que se expressa, né? É mais extrovertido do que introvertido, mas dominante, aquele que impõe, dentre outras características. Né? Nosso próximo encontro, vou ter um especialista comigo para falar disso. Mas eu, influente dominante, passei grande parte da minha vida como um influente estável. E o estável é aquele que é o contrário do dominante. Ele não impõe, ele, pelo contrário, ele prefere aceitar as imposições. E muitas vezes ele prefere, no mundo da negociação, inclusive ser mais concessivo do que competitivo. Às vezes até evasivo. Opa! Começamos a falar do quinto e último estilo de negociação, que é o que a gente vai falar hoje, sim. Né? E o estável, por exemplo, prefere isso, porque para que brigar, para que discutir? Né? E eu precisei, por imposições da vida, aprender mais sobre a minha dominância e desenvolver a dominância. Sim, é possível mudar o seu perfil comportamental. E hoje, para mim, é confortável uma negociação competitiva. Eu, por várias vezes, chego a me divertir quando a negociação é competitiva, é muito pegada, porque hoje eu desenvolvi a capacidade de rapidamente colocar no tabuleiro cada pecinha e eu ouço o meu oponente, vejo o que ele está dizendo, o que ele está querendo dizer, eu investigo quais são os planos B dele, faço o peso, meu plano B é mais pesado que o dele ou não, e só então eu invisto com a minha jogada na negociação. Sim, porque a negociação é um jogo, a negociação é um conflito, não é? Eu puxo para um lado, você puxa para o outro, mas o que a gente quer é entrar em um acordo, de forma que esse conflito acabe e cada um leve aquilo que lhe cabe. Veja, talvez o outro lado não leve tudo o que ele queria, mas ele vai se convencer que o que lhe cabe é metade do que ele queria e vai sair igualmente satisfeito. Tudo isso vai depender da sua habilidade e da sua capacidade de lidar com o ferramental e as técnicas de negociação. Então, nós já aprendemos aqui que durante a negociação nós podemos lançar mão de cada um dos estilos, desde que entendamos, saibamos o que estamos fazendo. E quais são os estilos? O primeiro estilo que eu tratei com vocês aqui é o estilo competitivo, mais para mim e menos para você. Costuma ser a primeira posição da negociação. Por quê, Mário? Quando é a primeira vez que eu vou negociar com alguém que eu não conhecia até então, é da natureza do ser humano que eu nesse momento utilize o estilo competitivo, mais para mim e menos para você. Eu posso até conceder, mas quando eu vou conceder? Quando você mostrar que você tem mais força que eu, e eu quero chegar num acordo, eu não quero que a gente desista no meio. Então eu posso lançar mão do segundo estilo, que ao invés do competitivo, é o concessivo. Agora é mais para você, menos para mim. Tá bem, você exigiu, eu vou conceder porque você é mais forte do que eu. Por exemplo, se alguém me encontra na rua armado e fala, ei, eu quero isso aí que é teu, me passa o relógio. Nós podemos negociar, né? Mas ele está armado, eu não, e eu nem teria coragem de fazer nada contra ele ainda que estivesse armado. Então toma, pode levar o relógio. Veja, fui concessivo para chegar num acordo. Eu te dou o relógio, você não faz mal a mim, você vai embora. Né? Consegui o que eu queria, sair ileso. Ah, mas eu perdi o relógio, ok, mas eu ganhei mais uma chance, eu vou ganhar outro relógio. Quantas vezes as pessoas quando passam, olha, me perdoem, eu estou trazendo um exemplo muito ruim, mas é um exemplo que infelizmente, por conta da natureza humana, é comum. Quantas vezes as pessoas até dizem, não,
Olha, eu tenho que agradecer. Agradecer porque estou bem, estou ileso. O que foi, a gente ganha de novo. Veja, foi uma negociação altamente competitiva. Houve uma imposição por conta da força desequilibrada de um dos lados e o outro lado, né? Ele me disse, não, eu ganhei, não perdi nada não, estou bem. E veja só, na negociação fui concessivo. O pior exemplo, no que diz respeito ao que pode remeter a nós, me perdoem se você passou por uma situação dessa, eu te fiz relembrar, mas o melhor exemplo impactante para que a gente não se esqueça mais. Às vezes, utilizar então o segundo estilo concessivo pode ser a melhor saída. E o terceiro estilo que eu já falei, né? Não é nem mais para mim, nem para você, nem mais para você, é mais para mim e mais para você. Mas como pode ser mais para mim e mais para você se a gente quer a mesma coisa? Eu quero seu relógio, você quer continuar com o seu relógio, você quer sair ileso e eu também, enfim. Como a gente pode fazer isso? De forma colaborativa, vamos criar mais valor. E quando a gente cria mais valor, nós tínhamos 100% e íamos ter que dividir. Nós criamos mais valor transformando em 200%. 200% dividido em 2, 100% para cada um sai com o seu objetivo. Cada um sai resolvendo. Então, percebam que para trabalhar a colaboração é preciso, na maioria das vezes, começar com um estilo competitivo. Porque quando eu tenho de um lado um competitivo e do outro lado um que quer ser colaborativo, e eu já chego fazendo, porque a colaboração é sugerir concessões mútuas, ou seja, me dá mais um tempo e tome mais um tempo também para a decisão, para a gente junto construir. Né? Mas veja, é concessão mútua para depois a gente adquirir 100% do que queríamos. Não é nem para mim nem para você, isso é outro estilo. É mais para mim e mais para você. Mas quando do outro lado tem um competitivo e eu começo a negociação de forma colaborativa, o que ele faz? Ele entende que isso é uma concessão. Ele vai lá, toma o valor e não dá nada em troca. E ele não está a fim de trabalhar em conjunto. Ele só vai estar a fim de trabalhar em conjunto que dá mais trabalho. O nome já diz, é trabalhar em conjunto. Se você demonstrar poder, e quando ele vê que se puxar não estica, e se você puxar também não estica, vocês dois estão convencidos que, olha, para os dois ficarem legal, para os dois ficarem legais, para nós sairmos com o nosso objetivo, os dois, nós temos que nos ajudar. E quando nós damos as mãos, a gente pode. Quem perde? Porque alguém tem que perder para dois ganharem. Quem perde é o concorrente. Quem perde é o outro lado. O seu oponente na negociação, se ele é o cliente, ele não é inimigo. O oponente quer o melhor de você. O inimigo quer a sua morte. O inimigo quer o seu extermínio. O inimigo é o concorrente. É aquele que quer que você saia da frente para ele ganhar o cliente. O cliente não é teu inimigo. A sua esposa, o teu filho, o teu amigo, quando está negociando, não é teu inimigo. Veja, o concorrente não negocia com você. Ele simplesmente tenta te terminar, te tirar da frente para ganhar o seu cliente. O seu cliente negocia, e quem negocia está em conflito, mas é para entrar em um acordo. É o que a gente quer, o acordo. Legal? Então já falei dos 3 primeiros estilos: competitivo, né? O estilo que você concede o concessivo, o colaborativo e o último que eu já tinha falado, o estilo conciliativo ou conciliador. O que é a conciliação? Vamos fazer o seguinte, vamos parar de brigar, vamos nos conciliar. Você concede, eu concedo também. Nem para mim, nem para você, vai. Às vezes, quando nós não encontramos forma de colaborar, ou encontramos forma de colaborar, mas não conseguimos criar mais valor, nós abrimos mão de uma parte do valor. Nem para mim, nem para você. Isso por conta de satisfazer. Olha, eu não ganhei, mas ele não ganhou também. Que é uma necessidade, a necessidade de soberania. Não é? Nações, inclusive, em acordos, às vezes precisam do nem para mim, nem para você, e por isso normalmente tem os conciliadores para ter esse sentimento de saí perdendo, mas ele também não saiu ganhando. Então nós não perdemos, nós dividimos. O colaborativo, então, sinônimo, soma. Nós somamos para depois dividir. O conciliativo ou conciliador é divisão sem somar. Tínhamos uma peça, então o que a gente faz?
metade para você, metade para o outro. Nosso último encontro, eu falei sobre a alegoria das laranjas, as irmãs que queriam laranja e tudo mais. Se elas fossem conciliativas, né? Se elas aceitassem a sugestão do pai de conciliar, ia cortar a laranja, meia para cada uma, não resolvia o problema de nenhuma das duas. Até que elas resolveram, se respeitando, olha que importante, se respeitando e respeitando o lado de ver do outro lado, entenderam cada um no seu lado e descobriram que uma queria o suco, a outra queria a casca, então elas puderam ter criando valor em conjunto com mero entendimento. Veja, não precisou lá buscar mais laranjas, uma única laranja resolveu o problema das duas irmãs. Se você não acompanhou, não está entendendo essa história, então vai lá no YouTube, que no nosso último encontro eu conto a história das irmãs e a laranja. Quando elas, num modelo colaborativo, que começou no modelo competitivo, teve a sugestão de um modelo conciliador, ninguém foi concessivo, ao contrário, conversou-se e fizeram um modelo colaborativo. E todo mundo ganhou 100% do que queria. Bom, já falei dos 4 aqui, só falta um. É o modelo de hoje, que é o modelo... me dá só um minutinho. Isso mesmo que eu acabei de fazer. Modelo evasivo. Modelo da fuga. Se você recebeu o meu convite para o encontro de hoje lá no seu WhatsApp, ouviu lá nos meus feeds, onde eu coloquei aqui no Instagram mesmo, você viu um trecho do vídeo Tron, o Legado, quando o Flynn percebe que a jogada do oponente dele, no caso lá inimigo, né? Ele estava negociando com o filho, na verdade, qual seria a próxima jogada, e o filho, muito impulsivo, ele queria ir para cima, para o embate, e ele disse, não, agora o outro lado já deixou muito claro, né? Lembrando que no filme é inimigo, mas aqui a gente está tratando com oponentes, aqueles que querem entrar em um acordo, né? Mas ele percebeu que o outro lado tinha feito uma jogada e que tinha enfraquecido, e ele termina a cena dizendo, game over, o jogo acabou. Porque agora o jogo é o jogo dele. Ele tem todos os planos B na mão. Ele sabe o que vai acontecer. Qualquer coisa que façamos no jogo dele, nós vamos perder. Então, o único jeito de ganhar é não jogar. Às vezes, por uma questão cultural até, nós temos essa impressão de que não jogar é perder. Ou não jogar não é... Isso não tem honra. Dar um passo para trás é demonstrar fraqueza. Isso está tão incutido em todos os microsistemas da nossa educação e da cultura, que eu vou dividir com vocês uma coisa muito pessoal que aconteceu ontem. Eu falei, olha aí, mais uma aula, porque as crianças são ótimas negociadoras, né? E ontem eu tive uma aula do meu pequeno de 7 anos, porque ele me viu gravando o vídeo, e depois eu fui conversar com a minha esposa, e ela me acompanha, está nos acompanhando inclusive aqui, né? Um beijo para você, Luci. E o Gabrielzinho me ouviu falando e eu estava dizendo, olha, aquele momento, a evasão, o momento evasivo é quando não jogar é melhor. Você só tem condições de jogar, de ganhar o jogo, não jogando. Você não vai movimentar a peça, até que o outro vai perder o controle e vai entregar o jogo para você. Aí você movimenta a peça, mas é para um checkmate. Nessa hora o Gabriel me corrigiu. Pai, não é assim não. Você só vai ganhar o jogo se você não desistir nunca. E claro, eu incentivei, porque naquele momento ele estava se empoderando, mas ele estava se empoderando com toda a informação e eu percebi que eu não tinha dito isso. E aí nós começamos a falar da escolinha de futebol e como é, e provavelmente foi toda uma influência dos filmes, dos amigos, lá da escola de futebol, da escola mesmo, do dia a dia, e que ele já tem na cabeça dele, não podemos desistir nunca. Foi quando eu disse, meu filho, mas papai não disse que vai desistir, papai disse que vai esperar um pouquinho. Eu não vou jogar para ganhar o jogo, eu não vou movimentar a peça, mas eu estou no jogo. Foi um pouco meio confuso no começo para ele. Ele falou, pai, não entendi. Aí eu fiz ali também uma alegoria. Ele disse, tá. Então você está dizendo só para esperar um pouquinho. Isso. Então, o modelo evasivo não é aquele que abandona a negociação para sempre. É aquele que
às vezes até só fingiu que abandonou, porque eu estou mais dentro do que nunca, porque eu estou observando. Uma outra vez que eu vivenciei a mesma coisa, mas não era com meu filho, era uma negociação de verdade, e eu estava pronto para perder o cliente. Chegou uma hora que o cliente ele começou a se impor e começou a colocar as condições dele, e cada vez que ele jogava uma carta na mesa eu vi que eu não tinha como ganhar aquilo na força. A negociação competitiva, que era o que ele propunha desde o começo, não me levaria ao sucesso. E eu precisava de um tempo para pensar, porque ele, de forma muito inteligente, conseguiu me desequilibrar emocionalmente. E se eu fosse na pilha que ele colocava ali, eu ia me perder e ia entregar o jogo. E o que fazer, meu Deus? E eu tava... Começou a dar um calor, começou a dar olha, eu tava desesperado ali, porque era importante, era uma negociação que colocava em risco até o meu emprego. Se eu perdesse aquele contrato, eu poderia ser demitido, porque era fim de mês, e eu tinha que ganhar aquilo, porque senão não bateria a minha meta. E já era o terceiro mês que eu não trazia o número. Isso aconteceu uns 20 anos atrás, eu nunca me esqueci. E naquele momento, o que eu ia fazer? Eu falei, preciso de um tempo para pensar. Como é que eu falo? Peço licença para ir ao banheiro? Não, e eu olhei para a mesa e eles tinham nos servido um café. Né? Natural, você vai a uma reunião, aceita um café, aceita uma água. Né? Apesar de muito competitivo, esse cliente foi cortês para no começo da reunião me oferecer um café. E tinha um resto de café ainda na minha xícara, eu não tinha conseguido nem tomar o meu café. E eu falei, preciso de um tempo, quer saber? Momento de evasão. Num estilo evasivo, eu simulei um acidente e derrubei o café sobre os papéis que estavam ali. E eram documentos, a proposta, o contrato. E eu fiz de propósito, derrubei. Me perdoe, só um pouquinho, peraí, onde é o banheiro? Eu vou pegar ali um papel toalha e fui. E naquilo eu criei uma bagunça, ele perdeu o fio da meada, ele estava numa sequência de argumentações que, olha, estava quase me ganhando. Naquele momento ele perdeu o fio da meada e eu tive tempo para respirar e pensar um pouco mais. E quando fiz isso, eu falei, ok, deixa eu analisar os cenários, tá? Dessa forma. E onde estão os meus planos B? Onde estão as minhas fortalezas? E eu me lembrei que se eu fizesse que estava entrando na pilha dele, dissesse, quer saber? Vamos encerrar sim, mas vamos encerrar por completo. Estou desligando o seu circuito agora mesmo. Eu vendia circuitos de internet na época e tal. E se eu fizesse, ele ia ter toda a operação dele parada naquele momento. E a gente estava negociando um upgrade, né, aumentar o circuito dele, e ele não aceitava o meu preço, porque dizia que o preço anterior já estava caro, ele queria que eu aumentasse e não cobrasse nada. Então naquela hora eu pensei, e ele estava me botando em pilha como ameaçando cancelar todo o serviço. E eu voltei, e eu precisava, para fazer alguma coisa que não fosse concessivo, porque ele estava altamente competitivo, eu precisava demonstrar força. Quando eu voltei, e aí ele já tinha chamado a pessoa da limpeza para ajudar e tudo mais, ganhei o tempo. Mudei inclusive a minha fisionomia e fisiologia. Estufei o peito e falei, olha, você tem razão. Não faz o menor sentido continuarmos juntos, porque todos os valores, que é o que tem de mais importante para mim e para minha empresa, que nós agora colocamos, me parece que eles estão em conflito, porque tudo que você disse beira o ofensivo. Não faz sentido você continuar com uma empresa que é capaz de te enganar ao fazer o que você está dizendo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora meu celular, vou pedir para que desliguem agora, nós encerramos inclusive a partir desse exato momento o nosso acordo, porque você não merece ter um fornecedor que faça isso que você disse que eu estou fazendo com você. Então vamos encerrar agora, tá bem? Então eu vou desligar agora e você inclusive não me deve mais nada. Não se preocupe, hoje tá acabando o mês, você foi inclusive isentar esse mês. E nessa hora falou, não, você não pode desligar agora, porque senão minha operação para. Nesse momento, virou e ele foi concessivo nas entrelinhas. Ele me deu mais um tempo, ele me deu um pouco mais de poder, e eu falei, posso te dar uma sugestão? E a fisiologia dele me mostrou que ele estava mais aberto. Ele primeiro franziu a testa. Como assim? Ele estava interessado. Agora eu tinha algo que ele não tinha e que ele queria. E aí nós tocamos a negociação. Veja, um breve momento sendo evasivo
me livrando desses preceitos ou preconceitos de que o evasivo é o fraco. Não, o evasivo pode e é ser inteligente. Né? Você volta um pouquinho para fortalecer a defesa e no contra-ataque você vai e faz o seu ponto. Né? O Luciano colocou, truco 6! Vivi isso, professor! Sensacional, que bom! Olha só, Luciano, é isso mesmo. Né? Nós vivemos isso o tempo todo. Agora, quando nós fazemos isso com consciência, nós somos capazes de tomar poder desse jogo. E aí nós conduzimos da forma que melhor convier para chegarmos a um acordo. Lembrando que nós estamos aqui para chegar a um acordo. Bom, não preciso dizer que deu tudo certo, né? Porque senão eu não estaria trazendo esse exemplo, se não fosse o melhor exemplo. E esse cliente se manteve na nossa carteira. Nos tornamos depois, inclusive, amigos, porque eu gosto de fazer amigos entre clientes, porque também entre os amigos é mais fácil conduzirmos negociações para negociações colaborativas, e as colaborativas trazem valor positivo em 100% para ambos os lados. Por isso, tantas pessoas dizem, não, vamos fazer um ganha-ganha, todo mundo quer ganhar, e é legal que o outro ganhe também. Mas aprenda antes de falar, vamos fazer um ganha-ganha, o que é o ganha-ganha? O ganha-ganha é o colaborativo, e o colaborativo requer posição colaborativa dos dois lados. E para os dois lados serem colaborativos, é preciso, às vezes, demonstrar a força do conflito. Não vale a pena ser competitivo, porque se um for, eu sou super colaborativo, eu sou do ganha-ganha, o outro for competitivo, ele, me perdoem a expressão, mas é exatamente isso, pisa na tua cabeça. Ele vai e toma tudo que ele pode e vira uma negociação de um lado competitivo, do outro lado concessivo. E às vezes os não iniciados, aqueles que não vêm aqui conosco, que não souberam que estamos dividindo aqui, eles saem ainda falando, não, mas olha, pelo menos eu mantive o cliente. De que vale manter um cliente que não lhe paga nada e ainda lhe toma aquilo que você deveria conceder aos que pagam? Dê atenção a quem merece atenção, a quem lhe devolve atenção. Faça concessões a quem lhe concede também, porque isso torna as relações mais equilibradas, portanto mais positivas. Isso está no âmago dessa metodologia e de tudo isso que eu venho criando há anos, e aguarde que estou escrevendo agora, que é o conceito da venda positiva. Bom para você, bom para mim e bom para todo mundo que está ao nosso redor. Muito bem, gente. Minha maior preocupação, hoje nós temos 5 minutos ainda, são 8 horas e 55 dessa manhã maravilhosa. E minha maior preocupação era que efetivamente nós não ficássemos presos a esse preconceito de quem usa o estilo evasivo é fraco. Não. Às vezes eu não jogo é para ganhar o jogo. Quando você consegue, por conta da tua força, por conta das variáveis naturais, você consegue manipular as peças e o jogo agora é todo teu, é melhor não jogar, é melhor esperar um pouco. É melhor confundir um pouco a sua cabeça e esperar você movimentar. Uma peça que muda todo o cenário. Isso é a teoria dos jogos. Nas nossas aulas, e eu espero em breve, se você ainda não é ou não foi aluno, espero em breve você aqui no Instituto, né? E lembrando que, aliás, eu tenho espaço para você estar lá, com sessão gratuita, né? Então entre na plataforma www.eadibnvendas.com.br e veja lá, tem um curso gratuito à sua disposição. Então eu não vejo a hora da gente estar junto para discutir sobre isso, né? E aí a gente vai falar também de teoria dos jogos, ou seja, eu movimento uma peça, nós temos 30 cenários possíveis. Você movimenta uma peça, agora nós temos 300 cenários possíveis. Quem é o ganhador? Aquele que é capaz de idealizar os vários cenários e escolhe o caminho e o cenário que ele vai construir. Ele toma poder do processo. O Yuri está dizendo, sensacional essa separação de clientes e clientes. É isso mesmo, Yuri. Nós falamos já muito sobre isso, né, meu querido?
Então a gente precisa escolher aqueles que nós queremos do nosso lado, né? É igual um labirinto, Leandro. Labirinto, exatamente. A negociação é um labirinto. O que você faz? Você para e olha de cima. Quando você olha de cima, fica fácil escolher o caminho. 2 para a esquerda, 3 para a direita e chega no final e sai do labirinto. Mas é preciso calma, preciso parcimônia e é preciso dominar as técnicas. Porque você ficar só olhando também não te tira do labirinto. Você precisa se movimentar, mas movimente-se com consciência, sabendo para que lado você vai e nunca perdendo o foco. O foco é sair do labirinto, né? E tudo isso gera riquezas, como a Tati está mandando aqui, nossa querida Tatiana Bota. Está mandando que a gente gera riqueza para os dois lados. Isso é bacana. Bom, pessoal, temos aqui 2 minutinhos e eu tenho uma pergunta aqui, né? Muito bem, eu tenho a Tati e o Wagner aqui se manifestando, né? E tudo isso nós temos, Tati mandou aqui um lembrete maravilhoso. Nós temos que juntar com os perfis comportamentais, por quê? Porque nós temos, de acordo lá com os perfis, os arquétipos junguianos, né? Aqui no Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas, nós adotamos a análise de perfil DISC, dentre várias outras formas, mas a nossa ferramenta é DISC. Vou falar sobre ela nos próximos encontros, porque eu quero convidá-lo a fazer o seu, receber o seu relatório de perfil comportamental, não é? Mas nós temos 4 arquétipos fundamentais, ou 4 perfis fundamentais. O dominante, o influente, D, I, é DISC, né? S de estabilidade em português, o estável, não é? E o C de condição, aqui em português é um A que nós chamamos de analítico. Então você pode ser um estável, você pode ser um influente, você pode ser um dominante, você pode ser um analítico, mas mais do que isso, você tem partes de cada um, você tem sempre uma maior participação nesse ou naquele outro. Como eu disse, eu sou um influente dominante. E para que saber disso? Porque, por exemplo, os dominantes preferem ser competitivos a colaborativos ou, sobretudo, ele odeia concessão, né? Ele quer concessão para ele. Já os estáveis se sentem confortáveis em fazer concessões sem problema algum. Não significa que ele seja fraco. Ele só tem uma zona de conforto numa negociação melhor, por exemplo, colaborativa. Ele sempre busca colaborativo. É preciso, então, dominar, nos conhecemos, rapidamente conhecemos o outro, e então nós manipulamos a negociação. Gente, deu o nosso tempo. É ótimo estar aqui com vocês. Eu quero que você tenha um ótimo dia, um dia empoderado, de muitas conquistas. Depois divide comigo as suas conquistas, manda aqui os seus depoimentos. Um abraço a todos vocês, lembrando que o que a gente discute aqui vai estar lá no nosso canal do YouTube. Então vai agora lá e me segue no YouTube, né? E se você, ou Spotify também, vai lá, Novelas de Vendas, você vai nos encontrar lá. Tudo isso é patrocinado e apoiado pelo Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas, cuja missão é prover desenvolvimento em negociação e vendas, gerando riqueza. Que vocês tenham um dia iluminado, que vocês tenham um dia cheio de conquistas, que você vai buscando e conquistando cada pedacinho dos seus projetos e olha, não tira o foco, rumo ao seu sonho, rumo ao nosso sonho. Vamos para cima, porque a força vem de cima. Abraço a todos vocês. Obrigado por mais essa manhã.